Aleluias. Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Queria que você, no seu lugar, repetisse essas palavras comigo. Senhor Jesus, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Eu amo a tua presença e é aqui que eu quero estar. E é aqui que eu quero estar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Santo Deus, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para exaltar o teu nome, para ouvirmos de ti a tua palavra, as tuas instruções. Senhor, fala, Deus, a cada um aqui nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Senhor Jesus, nada que seja contrário à tua presença nós aceitamos neste lugar, pois somente a tua presença é o que nós desejamos, é o que nós queremos, é o que nós aceitamos neste lugar. Que o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Consolador, fale conosco nesta noite. Te pedimos no nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, Pai. Que nós venhamos, Senhor, para os nossos lares renovados, fortalecidos na fé no Senhor, no teu propósito. É isso que nós queremos, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. No nome de Jesus. Aleluias. Santo. Santo és o Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Quero compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 23. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se. Tem algumas versões que diz que é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se
o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu servo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus servos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara, tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Versículo 35 e último. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer a sua presença. Você é muito bem-vindo. Você que congrega nesta igreja e você que nos visita. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus lhe abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a todos nesta noite, no nome de Jesus. Eu estava lendo esse texto e observando alguns detalhes sobre essas dois tipos de caráter representado aqui, dois tipos de pessoas. Uma que é generosa e a outra que não é generosa. O texto relata a respeito de uma dívida muito grande que o primeiro servo que estava devendo ao seu senhor, que era uma dívida muito difícil de ser paga. 10.000 talentos. Era diferente da realidade de hoje com relação a valores, mas para termos um pouco de noção de quão grande era a dívida daquele servo que foi perdoado, um talento equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários. E um denário equivalia quase a uma diária de trabalho. Um denário. Um talento equivalia a 6.000 denários. E um só denário equivalia quase a uma diária de trabalho.
E falando um pouco por alto a respeito desses valores, para os dias de hoje, seria aí mais ou menos 3 bilhões de dólares, segundo a pesquisa que eu fiz. 3 bilhões de dólares. E era um valor muito alto. Era algo praticamente impagável. E ele suplicou ao seu Senhor. E seu Senhor teve generosidade e perdoou a dívida. Ele, porém, encontrando uma pessoa, alguém que devia a ele 100 dinheiros, não perdoou, não agiu com generosidade, mas ele agiu aquele ditado, olho por olho, dente por dente. A gente olhando assim, vendo a proporção do quanto um foi perdoado, a gente olhando para o outro que devia uma mixaria e ele não conseguiu perdoar. A gente olhando assim, a gente vê isso talvez distante da gente, algo que a gente jamais faria. Mas talvez isso esteja mais próximo da gente do que você imagina. Isso está mais próximo de mim e de você do que nós podemos perceber. Nos foi perdoado uma dívida impagável. Você tinha uma dívida impagável. Eu tinha uma dívida impagável. E o Senhor Jesus pagou essa dívida por mim e por você. O Senhor pagou esta dívida. E às vezes a gente tem dificuldade em perdoar algumas ofensas do nosso irmão. Você vê que isso não está longe da gente? Não está longe de você? Às vezes a gente tem essa dificuldade de perdoar. E parece que às vezes a gente está que nem aquele servo que não percebeu o quanto ele tinha sido perdoado. E o Senhor diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Às vezes a gente, por coisas tão poucas, tão pequenas, deixamos que um clima desagradável se instale dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Parece que a gente não percebe o quanto o Senhor nos amou e teve misericórdia de nós. Às vezes a gente é exigente, a gente quer porque é nosso direito, você tem que me dar porque é assim. Às vezes você que é filho, quer exigir do seu pai que lhe dê aquilo que você está querendo, ou aquilo que ele até mesmo possa ter prometido a você. E você quer exigir o seu pai porque ele prometeu, ele falou. Seja um filho generoso. Você vai ser muito mais recompensado pela sua generosidade do que pela sua exigência.
Uma certa vez, eu estava falando com um dos meus filhos a respeito de uma necessidade que eu iria resolver para ele, algo que eu iria comprar para ele, algo essencial. E eu lembro que eu disse ali naquele local: filho, eu preciso comprar isso para você, você está precisando. E ele disse: pai, não se preocupe não, pai, eu sei que o senhor tem muitas dívidas, o seu gasto aqui é alto, não se preocupe não. Sabe, eu me esforcei ali o máximo que eu pude para entregar aquilo que meu filho estava precisando. O que mais me impactou foi a forma com que ele lidou com aquela situação. Aquelas palavras de generosidade. A forma com que ele teve misericórdia ali daquela situação, que ele não exigiu aquilo que estava precisando, aquilo que eu já tinha prometido. Você acha que com Deus é diferente? Você acha que você levantando a sua voz contra Deus, porque Deus, porque disso, porque daquilo, você acha que isso vai lhe ajudar em alguma coisa? Procure ser uma pessoa generosa nas suas atitudes, no seu relacionamento. Aquele servo que não foi generoso, as coisas não acabaram bem para ele, porque faltou ele perdoar. Também agir com generosidade, agir com misericórdia. Porque a falta de perdão e a falta de generosidade, elas trazem consequências ruins para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso interior. Eu lembro que eu cheguei a odiar uma pessoa na minha vida. Uma pessoa eu não conseguia perdoar. E isso me trazia tanta angústia, que quando eu me lembrava do nome daquela pessoa, quando eu estava em um local que aquela pessoa chegava, parece que escurecia para mim. Ficava desagradável o ambiente, o momento, só em eu lembrar. E isso é terrível. E tem pessoas que ainda estão presas a esses sentimentos. Talvez não em uma proporção a tal ponto, mas uma proporção de tornar um ambiente desagradável. Se você tem essa dificuldade, ora ao Senhor, peça perdão ao Senhor, peça perdão, que Ele tire isso do seu coração. Porque o inimigo muitas vezes prende as pessoas, e isso afeta o relacionamento. Isso afeta totalmente a vida da pessoa. Mas eu consegui perdoar aquela pessoa depois que eu reconheci o sacrifício de Jesus e o quanto Ele tinha me perdoado. Para você ver como uma coisa é tão real, é tão verdadeiro. Hoje eu chego lá na casa daquela pessoa e eu abraço ela, eu cheiro ela. Algo completamente diferente, algo que não prende mais a minha alegria. Eu queria que você meditasse
no que nós falamos aqui esta noite. Isso será muito importante na sua vida. Seja uma pessoa que perdoa. Seja uma pessoa que não guarde a sujeira do rancor no seu coração. Os momentos em que eu tive alguns problemas no meu relacionamento conjugal foi quando eu ficava com alguns sentimentos no meu coração. Isso deixa a gente rancorosa. Isso deixa a gente, como a gente costuma dizer, uma pessoa amarga. Mas quando você é uma pessoa que perdoa, as coisas acontecem diferente. Não esqueça disso. Se nós não perdoarmos, nós não teremos o perdão de Deus. Olha quanto isso é forte. Será que você, quando alguém lhe ofende, você lembra disso? Você lembra que se você não perdoar, o nosso Pai Celestial não vai perdoar você? Porque você é pecador, eu sou pecador, você é pecadora. Não esqueça disso. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele tem coisas que a gente não acha que é capaz. Eu nunca achei que eu era capaz de perdoar aquela pessoa. Mas o Senhor, Ele é capaz de nos perdoar e ainda de nos capacitar para perdoar. Porque é algo maravilhoso quando você consegue. Você fica mais leve. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas você fica mais leve. Dê graça a você nesta noite para sempre ser uma pessoa que perdoe, ser uma pessoa generosa, e que Deus, Ele vai ser generoso com você e abençoar você no nome de Jesus.